Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e esse é o nosso quadro de leitura bíblica de capa a capa. Muito obrigado pela sua presença. Hoje nós iremos para o dia 81 da nossa leitura bíblica. Nós iremos ler Juízes do 17 a Juízes 19. Pegue sua água, seu café, o seu chá, sente-se aqui comigo e bora para a leitura de hoje. Vamos começar pelo capítulo 17 de Juízes, onde fala a respeito de Mica e seus ídolos. Vai estar falando o seguinte: havia um homem chamado Mica que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo. Fui eu que a roubei. A sua mãe disse: que o Senhor abençoe você, meu filho. Então ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata e ela disse: meu filho, para tirar a maldição de cima de você, vou dar essa prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira folheado a prata. Por isso eu devolvo agora esta prata a você. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe. Então ela pegou 200 barras de prata e entregou a um ourives. Ele fez um ídolo de madeira e o folheou com prata. E o ídolo foi colocado na casa de Mica. Mica fez uma capela, ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser o seu sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Um rapaz estava passando uns tempos na cidade de Belém de Judá. Ele era levita. Esse moço saiu de Belém procurando um lugar para morar e, viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica e Mica lhe perguntou: de onde você vem? E o moço respondeu: eu sou levita de Belém, da região de Judá, e eu estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, e seja o meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida. Então o jovem levita concordou em ficar com Mica e ficou sendo como um filho para ele. Assim Mica o escolheu para ser o seu sacerdote e o rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse: eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo ocorra bem para mim, pois tenho um levita como sacerdote. Já fazendo uma pequena pausa, a gente pode ver aqui uma completa corrupção da palavra sacerdote, sacerdócio e o que verdadeiramente é seguir o Senhor. A grande questão que a gente vai procurar entender a respeito de Mica aqui, dos próximos capítulos, é como as pessoas, através do seu sincretismo religioso, que significa o quê? Há várias misturas de religiões, achavam que poderiam servir a Deus. A palavra que mais se ouve em Juízes é justamente essa. E porque não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia. E não era cada um fazia o que bem entendia no sentido de que ele estava fazendo alguma coisa segundo o seu propósito, mas segundo a sua própria mente, sua própria cabeça, e isso ia completamente em desacordo à palavra de Deus. Quando enfatizado diversas vezes essa palavra de que cada um fazia o que bem entendia, é porque eles não faziam o que o Senhor tinha mandado eles fazer. Então a gente já pode perceber aqui, nessa pequena introdução à história que a gente vai discorrer aqui, que eles achavam que o sacerdócio, ou achavam que servir a Deus ou ser abençoado por Deus era como as outras religiões pagãs, e eles simplesmente tentaram adaptar esses costumes para a religião judaica. Nesse sentido, a gente pode ver que, nesse caso, não existe nenhum tipo de conversa entre ser abençoado por Deus e praticar as coisas que eles estão praticando aqui. Eles achavam que seriam abençoados por Deus, mas na verdade não tem nada a ver com isso. A verdade é que eles estavam simplesmente pegando os costumes dos povos daquela terra e tentando colocar isso como se fosse algo que o Senhor, que é por isso que a palavra Senhor é repetida tantas vezes aqui, aceitaria. Porque o sacerdócio foi completamente corrompido. Nesse sentido, a gente vai continuar nessa história de Juízes até chegar à história de Samuel. Samuel vai ser um profeta e um sacerdote levantado para que possa acabar com esse tipo de coisa. E depois de Samuel ser levantado, a gente vai ver que vai ser instituído um rei sobre Israel. E essa loucura que a gente está vendo aqui no livro de Juízes inteiro vai se estabilizar, vai acabar. Continuando aqui.
Capítulo 18. Mica e a tribo de Dan. Naquele tempo não havia um rei em Israel e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles, isso porque até aquela ocasião eles não haviam recebido a parte da terra que deveria ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido sua parte. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados nas cidades de Zorá e Estol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estavam lá, perceberam pelo jeito de o jovem ser levita que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: "O que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá?" Ele respondeu: "Eu fiz um trato com Mica, ele me paga para ser sacerdote dele." Aí disseram ao moço: "Então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem." O sacerdote respondeu: "Não se preocupe, o Senhor Deus estará com vocês nessa viagem." Então os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Chegando lá, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, como os sidônios eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo que precisavam, moravam longe dos sidônios e viviam afastados de outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zorá e Estol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto. Eles responderam: "Vamos atacar, nós vimos a terra e ela é muito boa. Não fiquem aí parados, vão depressa e tomem a terra. Lá vocês vão ver que o povo não desconfia de nada. A terra deles é grande e tem tudo o que precisa, e Deus a está dando a vocês." Então 600 homens da tribo de Dan saíram de Zorá e Estol, prontos para a luta. Subiram e acamparam ao oeste da cidade de Kiriat Jearim, na cidade de Judá, na região de Judá. É por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos seus companheiros: "Vocês sabiam que numa dessas casas há um ídolo de madeira folheada prata? Há também outros ídolos e uma roupa de sacerdote. O que vocês acham que devemos fazer?" Então eles entraram na casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o cumprimentaram. Enquanto isso, os 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão e prontos para combater. Os 5 espiões entraram na casa, pegaram um ídolo de madeira folheada prata, os outros ídolos e a roupa do sacerdote. O sacerdote tinha ficado na porta com 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram os objetos sagrados, o sacerdote perguntou: "O que vocês estão fazendo?" Eles responderam: "Fique quieto, não diga nada. Venha com a gente e seja o nosso sacerdote conselheiro. Você não gostaria de ser o sacerdote de uma tribo inteira, em vez de ser sacerdote de apenas uma família?" O sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e os soldados. Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado e seus bens e partiram. Já estavam longe quando os vizinhos de Mica, que haviam sido chamados para lutar, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes, ao ouvirem os gritos do que vinha atrás deles, deram meia volta e perguntaram a Mica: "O que é que há? Para que toda essa gente?" Ele respondeu: "Você ainda me pergunta o que há? Vocês me tomaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote e foram embora. O que foi que sobrou para mim?" Os homens de Dan disseram: "É melhor você não falar mais nada, porque esses homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Nesse caso, você e toda a sua família morreriam." Depois de dizer isso, os homens de Dan partiram. Mica viu que eles eram mais fortes e então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele. Aí foram e atacaram Laís, aquela cidade do povo pacífico e calmo. Mataram seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Laís ficava longe de Sidom e eles não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale, perto de Bet-Reob. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo, que era um filho de Jacó. E os homens de Dan levantaram o ídolo para adorá-lo. Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan, e ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. E o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Nessa última parte aqui, a gente pode perceber uma questão de sabedoria. A cidade que eles atacaram, que foi a cidade de Laís, era uma cidade pacífica, era uma cidade que não tinha grandes problemas em relação ao povo, e eles eram afastados de todos os outros povos. Ou seja, eles relativamente viviam em segurança. A grande questão aqui é por eles não enfrentarem ou não estarem preparados para coisas que geralmente eles não viviam, que era questão de conflitos, questão de guerras. Eles acabaram se desarmando, eles acabaram vivendo como se não houvesse guerras ao redor deles, e vocês podem ver que apenas com 600 pessoas se pôde conquistar uma cidade inteira.
Então, aquilo que a gente tira aqui de sabedoria é, mesmo que você viva em tempos de paz, fique preparado para os tempos de guerra. Não é porque você está vivendo em paz e segurança que não haja conflitos à sua volta e que esses conflitos não vão chegar a você e a sua casa. Mas vale alguém preparado para a guerra do que alguém que viveria em paz toda a vida, mas acabou caindo na guerra. O que isso significa? Significa que mesmo quando todas as coisas estão ocorrendo bem, nós precisamos nos preparar para aqueles dias que são maus. Porque se os dias maus chegarem e nós estivermos despreparados, nós vamos ficar como essa cidade, completamente indefesos. Amém? Capítulo 19. Naqueles dias em que Israel não tinha rei, um levita foi morar bem longe, na região montanhosa de Efraim. Ele arranjou um jovem de Belém de Judá para ser a sua concubina. Porém, ela brigou com ele e voltou para a casa do seu pai, em Belém, e ficou lá durante 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela foi com o seu empregado ele foi com o seu empregado e levou 2 jumentos, e a moça o recebeu na casa do seu pai. Quando o pai da moça viu o levita, recebeu com alegria e insistiu para que ficasse na sua casa. E ele ficou ali 3 dias. Assim o casal tomou as suas refeições e passou as noites ali. No 4º dia eles levantaram cedo e aproveitaram para ir embora. Mas o pai da moça disse ao levita: coma alguma coisa antes de ir e assim você se sentirá melhor, você pode ir mais tarde. Então os 2 homens se sentaram, comer e beberam juntos. Aí o pai da moça disse: por favor, fique mais uma noite e se divirta. O homem se levantou para sair, mas o pai da moça insistiu muito que ele ficasse. E assim o levita passou outra noite ali. No 5º dia, bem cedo, ele se levantou para ir, mas o pai da moça pediu: por favor, coma alguma coisa e espere até mais tarde. Os 2 homens comeram juntos. Quando o homem e a moça e o empregado iam saindo, o pai disse: olha, agora já está noite, é melhor você ficar para passar a noite aqui. Logo vai ficar escuro, fique aqui e divirta-se. Amanhã você poderá se levantar cedo e viajar de volta para casa. Mas o levita não quis passar lá mais outra noite. E partiu viagem com sua concubina, levando 2 jumentos arreados. Já era quase meia-noite quando chegaram perto da cidade de Jebus, isso é, Jerusalém. Uma coisa muito importante para a gente perceber aqui, em outras traduções vai perceber que eles não simplesmente brigaram, mas que a concubina, ela traiu o seu marido, né? O que era uma concubina? Era basicamente uma mulher, que ela não era esposa de alguém, mas era como se fosse uma quase esposa. Era uma mulher responsável para gerar filhos e filhas para aquela pessoa, para que ele pudesse se tornar uma pessoa ou poderosa, ou geralmente nesses casos para que ele pudesse usar desses próprios filhos como uma mão de obra para aquela própria casa. Nesse sentido em específico, quando a gente vê que esse pai estava falando fica mais um dia, fica mais 2, era, né, na outra tradução, que ela traiu o seu marido, é provavelmente porque ela seria julgada e poderia ser morta por conta disso. Então, a grande questão aqui é que o pai da moça estava tentando fazer o quê? Justamente aplacar a ira do seu dono, aplacar a ira do levita. Nesse sentido específico, quanto mais dias eles passassem ali comendo, bebendo, seria justamente para que ele pudesse se sentir mais, vamos dizer assim, afagado dessa questão difícil que tinha ocorrido junto com ele, junto com a sua concubina. Continuando aqui. Então o empregado disse ao patrão: por que não paramos e passamos a noite nessa cidade dos Jebus, que é os Jebuseus? Mas o patrão respondeu: não vamos parar numa cidade onde o povo não é israelita. Vamos continuar até Gibeá e é melhor a gente andar mais um pouco e passar a noite em Gibeá ou Ramá. Então passaram pela cidade de Jebus e continuaram a viagem. O sol já havia se escondido quando eles chegaram à tribo de Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Aí saíram da estrada para passar a noite na cidade. O levita chegou e se sentou na praça, mas ninguém o convidou para dormir na sua casa. E aconteceu que passou por ali um velho que estava voltando do seu trabalho na roça. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá. O povo dali era da tribo de Benjamim. O velho viu o viajante na praça e perguntou: de onde você é? Para onde você vai? O levita respondeu: eu estou viajando de Belém de Judá para bem longe, para a região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem para essa noite. Nós temos alimento e palha para os jumentos e pão e vinho para mim, para minha concubina e para o meu empregado. Temos tudo o que precisamos. O velho disse:
Venha comigo, vocês serão bem recebidos na minha casa, eu cuidarei de vocês. Por favor, não passem a noite na praça. Então ele os levou para sua casa e deu de comer aos jumentos. Os seus hóspedes lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto eles conversavam alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta e disseram ao velho: traga para fora o homem que está na sua cidade, nós queremos ter relações com ele. Aí o velho saiu e disse: não, meus amigos, por favor, não façam essa coisa tão má e tão imoral. Esse homem é meu hóspede. Olhe, aqui está minha filha virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as duas para fora, e vocês poderão fazer com elas o que quiserem. Mas não façam essa coisa horrível com este homem. Mas eles não quiseram ouvi-lo, então o levita pegou a sua concubina, a pôs para fora e entregou a eles, e eles a forçaram e abusaram dela a noite toda e só a deixaram de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde o seu marido estava e ficou ali até clarear o dia. De manhã, o marido se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou sua concubina caída em frente da casa, com as mãos na soleira da porta. Aí ele disse: levante-se, vamos embora. Porém, não teve resposta. Então pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para casa. Quando chegou lá, entrou, pegou uma faca, cortou o corpo da concubina em 12 pedaços, depois mandou um pedaço para cada uma das tribos de Israel. E todos os que vinham lhe diziam: nunca vimos uma coisa assim, nunca houve uma coisa igual a essa desde o começo dos tempos em que os israelitas saíram do Egito. E pensaram: o que vamos fazer agora? Terminamos a nossa leitura de hoje só para botar alguns pingos nos is, né? Essa questão, principalmente da hospedagem, era tida como uma situação muito sensível, né? Tanto receber pessoas era algo extremamente zelado pelas pessoas, era muito bem quisto e, na verdade, quase como uma obrigação de receber as pessoas que chegavam, sendo os viajantes, quanto também essa questão de cuidar de quem estava sendo hospedado por você. Claro, a gente não vai dizer que era uma prática moralmente correta ter feito essa questão de oferecer a filha e a concubina para serem abusadas, né, pelos homens benjamitas daquela região. Mas a grande questão é que para o costume da terra era pior você, nesse sentido, entregar o seu hóspede do que você entregar suas próprias pessoas, porque era tido como, entre aspas, uma crendice que seria feito com você tudo aquilo que foi acometido de imoral, ilegal, ou até mesmo de transgressão em relação àquilo que foi acontecido com o seu hóspede. Você pagaria com a sua vida se a vida do seu hóspede acabasse sendo prejudicada ou até mesmo sendo perdida. Nessa questão também a gente pode ver que o levita, ele não sente absolutamente nada pela sua concubina, nesse sentido. Como a gente pode ver, ele estava extremamente, não simplesmente brigado, mas ele estava movido para a prejudicar no final das contas em relação ao retorno dela. Ele estava buscando ela não simplesmente como uma mulher dele, mas estava buscando ela como mais algum tipo de propriedade. E claro, esse assunto é uma coisa que a gente pode gesticular em várias outras vertentes e não chegar numa ponderação única. Mas a grande questão é que a gente já pode ver que esse relacionamento entre os dois ele já estava muito, muito, muito prejudicado, para que possa se haver esse tipo de conclusão, né? Logo em seguida a gente vai ver que ele corta esses pedaços dela e no capítulo seguinte a gente vai ver que ele vai enviar para todas as tribos de Israel, cada um dos pedaços dela. Nesse sentido, ele vai fazer uma convocação porque aquilo que estava sendo vivido ali em Benjamim era parecido com aquilo que a gente vai ver lá em Gênesis com Sodoma e Gomorra. É o mesmo tipo de comportamento. E esse homem simplesmente vai estar convocando todo o povo dizendo: existe numa tribo de Israel um comportamento parecido com Sodoma e com Gomorra. Por isso a gente precisa tratar esse comportamento, a gente precisa erradicar esse comportamento sobre Israel. Por isso que ele fez esse tipo de esquartejamento, porque era um símbolo de convocação para aquele povo, mostrando na verdade o que foi feito. Não é uma coisa que a gente recomenda moralmente a ser feita, mas foi algo que a gente pode ver que se anotou. E de cabo a rabo no livro de Juízes a gente não vê nada que seja legal ou moral. A gente vê situações de um povo que estava perdido, apesar de ter sido encontrado por Deus, estavam perdidos em caminhar com Deus.
Grande parte das coisas que a gente vê em Juízes não é para ser replicada, é simplesmente a história de como Deus consegue salvar o seu povo, mesmo que esse povo seja totalmente degenerado. Muito obrigado por ter ficado até aqui, te espero aqui amanhã para mais uma leitura bíblica, que Deus te abençoe e até mais.